num contexto de guerra em que Israel está cercado pelos seus inimigos, a população israelense continua firme, continua em pé e resoluta. E justamente a coragem, a vontade e a fé no seu Deus, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, foi que manteve Israel em pé até os dias de hoje. São ensinamentos milenares que nós estamos trazendo para contextualizar aos dias em que nós vivemos hoje. Então, nesse quadro, neste programa, nós falaremos sobre a Parashá Vaet Hanam, que é um ciclo de leitura da Torá que todos os judeus do mundo fazem a cada 3 anos. Nós lemos a Torá completa, né, passando por cada texto, cada escrito do profeta Moshe e das leis, das ordenanças divinas entregue a Israel. E aqui está o código na Torá, o código da ética, o código da prosperidade do povo judeu. Aí você se pergunta como que esse povo, o povo do livro, sobrevive por todos esses séculos, né? Como que ele prospera mediante aos seus inimigos, mediante a guerra. Bom, você vai entender isso a partir de uma análise detalhada da Torá, que nós chamamos de Parashá, né? São porções da Torá lidas semanalmente na sinagoga. E aqui nós fazemos um comentário muito especial sobre cada porção semanal que nós chamamos da Parashá. E nesta ocasião, neste momento, todo o judaísmo mundial está lendo o seguinte trecho, né? O trecho em que Moisés suplica a Deus para poder entrar na terra prometida. Se você conhece um pouco da Torá ou do Antigo Testamento, você que é um amigo cristão que está nos acompanhando, você já ouviu falar da história de Moisés e também sabe que Moisés não entrou na terra prometida. Mas por que Moisés não entrou? Bom, é sobre isso que nós vamos falar hoje com Shemuel Zakai. Seja bem-vindo, Shemuel. Olá, Shimon. Olá, você que está nos acompanhando pela TV Anusim. Parashá Vaet Hanam, semana que concluímos as 3 semanas de 17 de Tammuz, 9 de Av, ela vem exatamente finalizar esse período da semana. Está inclusa, inclusive, essa leitura, parte dessa leitura está inclusa na liturgia de Tisha B'Av, que aconteceu nessa semana. E é a Parashá que Moshe ele faz esse desabafo indireto de que roguei e pedi de novo, né? E houve da parte de Deus uma resposta dura dizendo, basta, não se fale mais nisso. E a partir desse desabafo, seguido das lamentações, das leituras que lembram o luto da destruição do segundo templo, nós teremos nessa porção a outorga da Torá, no segundo momento, lembrando que isso acontece lá no livro de Shemot, quando ela menciona exatamente o ato da criação, mas agora, nesse segundo momento de Vaet Hanam, os 10 pronunciamentos estará vinculado exatamente à partida do Egito. E a partida do Egito, Moshe vai usar todas as experiências, ele vai falar de todas as ações bem e mal sucedidas para exatamente orientar essa nova geração que vai conquistar Eretz Israel, que vai conquistar a terra sob a liderança de Yehoshua Binu. E nós temos aqui o perdão, né? O perdão, a relevância que Deus está fazendo exatamente a partir desta Parashá, porque ela vai iniciar um período de 7 semanas, Nahum, que são o consolo que os profetas falarão a partir das Haftarot desses 7 sábados. Né? O profeta Eshayahu e outros estarão falando de forma a consolar todos os judeus, a consolar Jerusalém, a consolar todos os hebreus e também os israelenses. Né? Hoje estamos lendo esta porção no momento em que Israel está se defendendo de ataques, de ofensivas, de grupos terroristas, no momento em que temos dezenas de pessoas que estão nos cativeiros, estão nos grilhões daqueles que nos odeiam,
E vivemos essa experiência a partir do momento em que Israel existe, ou seja, já aconteceu a remoção do cativeiro e está acontecendo no período da Gueulá exatamente a reunião dos dispersos. Então é importante entender o contexto histórico, profético, né, que está impregnado nessa porção, né, que está destacado nessa porção, eu acho que é a melhor palavra, e o consolo, a mensagem de consolo, que ela exatamente vem num período em que coisas novas demonstra a compaixão divina sobre a forma como Deus está relevando, né, o pecado ou as transgressões que ainda pagávamos às custas das escolhas dos nossos pais, né? Então isso está sendo relevado a partir do momento em que estamos num período de redenção. E às vezes as pessoas perguntam, né, o que leva Israel a cair mediante aos seus inimigos? Não o que leva à guerra, porque Israel sempre teve que enfrentar os seus inimigos, né? Apenas o rei Salomão, no governo de rei Salomão, é que houve um período de respectiva paz, né? Onde Israel se torna ali um hub comercial dos mais avançados, né, do Oriente Médio, e que fazia ligação entre a Europa e a Ásia, né? Inclusive aquele roteiro fazia parte da Rota da Seda, né? Não sei se a Rota da Seda foi contemporânea, né, a Salomão, né? Ou de repente o que restou dela, né? Foi o auge ali da Rota da Seda. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: Israel então sempre esteve rodeado de inimigos, né? E sempre esteve batalhando contra os seus inimigos. Agora, uma coisa é você lutar contra os seus inimigos, outra coisa é você ser sobrepujado pelos inimigos. O que sobrepujou Israel? O que sobrepuja Israel e faz ele cair nas mãos dos inimigos? Moshe orienta aqui o povo justamente sobre isso. Ele conta ao povo de Israel o que os faria cair mediante aos seus inimigos, né? Quais eram os pontos nevrálgicos onde Israel entrava agora realmente como presa fácil para os seus inimigos. E era algo bastante... não era um item só, eram alguns itens de algumas leis que Israel não poderia quebrar, né? E Moshe, ele fala sobre uma delas, que era perseguir a idolatria, né? Bom, ele fala para nós aqui nessa porção, se você quer acompanhar, né, você que gosta de conferir na Bíblia, você pode fazer isso. Está em Deuteronômio, né? A partir do capítulo 6, você consegue acompanhar a fala de Moisés, a súplica que Moshe, nós no judaísmo chamamos de Moshe, mas é Moisés. É a súplica que Moshe faz a Deus para que ele possa entrar na terra. Se você voltar para trás um pouco na história, até esse momento em que Moshe chega à beira da terra prometida, mas não vai entrar, Moshe, num determinado momento, devido às reclamações do povo de Israel, né? Não temos água, nos trouxeste aqui para nos matar de sede, né? Aquele murmúrio, que já não era nem novidade, né, Shemuel? O murmúrio do povo de Israel, para que Moshe se irritasse com aquele murmúrio, porque era sempre o mesmo murmúrio. Qualquer coisa que saía fora ali da rotina daquele povo que... Veja, o quanto o ser humano é adaptável, né? Porque o povo de Israel encontrou uma zona de conforto no deserto, em meio às cobras e os escorpiões, né? Tinha uma zona de conforto ali. E quando essa zona de conforto era mexida nela, né, o povo se irritava. Viravam abelhas. Né? Viravam abelhas, né? Como qualquer povo. Não venha você aí que me acompanha falar: eu fico triste e chateado quando eu vejo alguém falando assim, aquele povo rebelde, aquele povo desobediente, né? Quem fala assim comprova que não tem conhecimento sobre a história de Israel e qual é o papel de Israel. Porque desobediente você também foi para o seu pai, para sua mãe, né? Rebelde todos nós somos, como filhos. Não existe uma linearidade de santo. Israel era um povo, ele não era um grupo de anjos que
saíram do Egito e atravessaram um deserto durante 40 anos. Eram pessoas, eram homens, mulheres, inclusive sujeito a todas as dores que você está sujeito hoje. Então o povo judeu ele não é diferente de você que está aí. Ele é ser humano igual, que tem os mesmos problemas. Se você está sem água, porque é assim, Shemuel, chega o inverno, ai, tá muito frio. Como tá frio? Nós estamos em Curitiba. Você que acompanha, nós gravamos de Curitiba. Tá fazendo um frio aqui agora em agosto. 4 graus, 0 graus, -2 é o frio que faz aqui. Saia na rua, vai no primeiro cafezinho, qual que é a conversa? Tá muito frio. Mas todo ano faz frio. Não, mas tá muito frio. Aí vem o verão. Tá muito calor, não aguentamos mais este calor. Era o povo de Israel vivendo. Era o povo de Israel sendo povo de Israel, sendo pessoas, ok. Bom, Moshe como líder, há 40 anos ainda não tinha acostumado com o murmúrio daquele povo, né? E acostumado com as grandes mudanças. Veja, nem o povo tinha acostumado a viver no deserto ainda, e nem Israel, nem Moshe tinha se habituado com as reclamações do povo. E nesta ocasião o povo reclamou por falta d'água. Deus falou, ordene a pedra que lance a água. Moshe foi lá, irritado, e bateu na pedra. Desobedeceu a Deus, né? Porque o povo de Israel tinha tirado ele do sério, né? Tinha irritado ele com as suas murmurações. Bom, o que nós vemos com tudo isso? Nós estamos... a história ela é feita de seres humanos, com os seus temperamentos, com as suas diferenças, com os seus problemas. Moshe, naquela ocasião, aí, veja, é impensável nós falar de inteligência emocional naquela época. Ele não teve. Ele teve muita inteligência emocional, mas naquela ocasião, pelo desgaste, ele não teve, né? Porque ele, por algumas vezes, se colocou na frente do povo e pediu a Deus, se você não quer mais o povo, então me mate junto, porque eu não vou seguir sem esse povo, né? O que as nações dirão se esse povo morrer aqui no deserto? O que as nações pensarão de ti, ó Deus? E ele comoveu o coração de Deus muitas vezes, né, intercedendo pelo povo de Israel. Dessa vez ele esqueceu disso. A situação que impediu ele, a circunstância, quando nós falamos de inteligência emocional, né, o cenário que o Moshe estava, o sepultamento da irmã. Olha aí. Miriam. Miriam estava enterrando a irmã, estava no período de luto. Nós temos os níveis de luto, né? Shivá é o primeiro período de 7 dias, depois você vai para 30 e sucessivamente até o intervalo de 1 ano até mais. Então, não foi respeitado ali o momento do sepultamento da própria irmã. E a provocação pública, ela foi no sentido de Deus está conosco ou não está? Né? Vai nos matar de sede? Vai matar os nossos animais de sede? E Moshe, ele teve aquela reação. Na verdade, ele teve ainda uma reação controlada diante disso, que foi se afastar. Ele se afastou, ele rezou. Que quando nós entramos num desespero ou num conflito, é poucas as vezes que nós lembramos de rezar para pedir uma orientação. E Moshe fez isso no momento somos reativos, crítico, né, que era de você pegar o cajado e descer o porrete em cima desses que faziam uma reclamação diretamente. Mas ele rezou pedindo a solução e a resposta foi dada. Agora, no momento em que a resposta foi dada, ele não conseguiu assimilar no momento da raiva. Ele né? não. Ele. Como que é? Ele ouviu, mas não compreendeu, né? Ele não captou a mensagem, porque a mensagem foi a seguinte: ó, ordene a pedra. Ordene a pedra que jorre a água. E Moshe deu uma paulada na pedra. Veja que é um mero detalhe, né? Senhor, mas Senhor, olha o que eu estava passando, eu estava vivendo meu luto, eu estava ali desesperado, foi um lapso, né? Por isso que a inteligência emocional na vida do líder, principalmente, né, do pai, da mãe, daquele que lidera alguma coisa, ela tem que ser uma máxima mesmo, né? Você tem que agir sempre com inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você reconhecer os seus sentimentos, as suas emoções, entende?
Ó, isso me desestabilizou. Preciso voltar para. Eu preciso me concentrar. Isso está me desestabilizando. É reconhecer os seus sentimentos, o que te magoa, o que te deixa feliz, o que te deixa nervoso, o que te faz perder o controle. É identificar isso. Moshe sempre teve. Embora lá atrás, quando ele foi começar, ele não tinha a inteligência emocional porque ele se achava incapaz. Deus falou para ele: você é capaz e você vai, e eu serei contigo. Eu farei por você. Ah, não sei falar, o seu irmão falará por você, mas você vai. Você vai fazer, né? Então ele já não tinha muito aquele equilíbrio lá atrás. Aí foi desenvolvendo, criou. Mas nesse momento, luto. O luto fez Moshe sair desse caminho que ele sempre teve essa inteligência. Ele sempre teve segurança e sempre teve certeza. No dia que ele não tinha a mesma segurança de quem ele era, né, e do papel que ele estava fazendo ali, que era uma ferramenta poderosa divina, ele E Aharon foi junto, né? e Aharon foi junto. Aharon foi junto, porque poderá sair água, por um acaso poderá sair água desta pedra a esses, né, a esses rebeldes, e bateu uma, duas vezes irado. Ou seja, se Aharon tivesse poupado ele de bater a segunda, De repente, né? ele seria poupado do decreto de não entrar na terra e teria poupado seu irmão. Né? Então, a afirmação disso, e é claro, o momento que Vaet Hanan, e eu supliquei, ele está considerando todos esses lapsos, né? Tudo. Nesse momento, Deus fez um julgamento de tudo. Porque se ele não tivesse, se Moshe não tivesse dado esse passo, né, fora do trilho, a sua vida não seria revisitada agora. De repente, no futuro, né? Mas não seria. Porque quando a gente cai, tudo é revisitado. Todas as nossas. Não teve um avião que caiu recentemente, agora aqui no Brasil, infelizmente, mais de 60 pessoas morreram, né? Agora, todos os procedimentos daquele dia, com aquele avião, daquelas pessoas, serão revistos para encontrar aonde foi o erro. O que falhou. E eles vão descobrir. Já descobriram parte, né? Congelou o equipamento, o avião tinha tantas horas de voo, né? O avião estava voando a tal altitude e por aí vai. Então, enquanto você não erra, você vai tocando a vida, porque a vida ela caminha para frente, não para trás, né? O passado, ele serve como uma referência daquilo que nós vivemos e do que não devemos repetir, né? O futuro é um vislumbre do que vai chegar, né? Os tempos que vão nos ser acrescentados. Mas o que vale é o que você está vivendo hoje. O que é contabilizado é o que você está vivendo hoje. Só que quando você vive o hoje e pisa fora da linha, porque existe uma linha vermelha, Israel usa muito isso. O Hezbollah cruzou uma linha vermelha. O Irã cruzou outra linha vermelha, que significa agora não tem mais volta. Agora vocês terão que lidar com as consequências dos seus atos. E nesse momento, o líder Moshe e nós também estamos sujeitos a isso, cruzamos esta linha. E quando nós cruzamos esta linha, o nosso passado é revisitado. Só que é o seguinte, a gente fala, não, eu fiz muita coisa boa, ajudei os pobres, eu tirei pessoas da rua, eu fiz tzedakah é justiça, né? Eu fiz caridade, eu fiz, mas dependendo do cruzamento da linha, lógico, Moshe, ele está cotado para ser ressuscitado, né? Na ressurreição dos mortos. Mas ele não pôde entrar naquela ocasião, naquele momento, ele não pôde dar sequência ali naquela jornada. Ele confirmou, de repente, o que Deus já sabia, que ele não estaria apto a atender os anseios e as necessidades, muito mais as necessidades desta nova geração, que era uma geração que ouvia, né? Era uma geração que acreditava, que tinha fé mais aguçada. Então, ela deveria seguir os desígnios, não porque ela via Deus fazendo milagres, mas porque ela acreditava na capacidade divina de protegê-la e de fazer aquilo que havia sido prometido. E Moshe ainda estava, né, ligado, quando ele bateu, o seu instinto natural
sobressaiu, né? O seu instinto. Ou seja, não estava adaptado aos novos tempos. Ele acaba mostrando isso. Bom, e tudo isso é para trazer você a esse momento, o momento da súplica final de Moshe, tentando convencer Deus para deixá-lo entrar na Terra Prometida. Afinal de Exato. contas, era só cruzar o rio, né? E ele estaria na Terra Prometida, nem que fosse apenas, né, por um momento, para pisar, para dizer missão concluída. Não levou, não finalizou. Ou seja, Devarim significa palavras, né? E é o que Moshe vai fazer, acessando aqui todas as suas memórias, as suas experiências, para falar com a geração que era o indicativo da pedra, como o que o Shimon disse, esse milagre que precisava ser feito para a segunda geração. Vale lembrar que lá na saída do Egito também faltou água e Moshe ele também teve que tratar com a pedra com a que ele teve que bater na mesma pedra, no sentido, bateu 2 vezes e a pedra deu a água que o povo precisava. Mas nesse segundo momento, Moshe estava tratando e resolvendo uma demanda, primeiro, da ausência dos méritos de Miriam, né? Miriam tinha os méritos da água, porque exatamente foi ela que tirou, que acompanhou Moshe nas águas, né, até que a filha do faraó o recolhesse a criança que foi protegida e acompanhada. Né? Então, com a morte de Miriam, faltou a água. Faltou a água, faltou a paciência, faltou o controle emocional de que quem somos nós, né, para lembrar sobre uma provocação, para superar uma provocação no momento de dor familiar, de perda. Então, Moshe entendeu que agora essa geração é a que precisava ouvir, diferente da que estava acostumada a ver. Ela precisava ver. Tanto que no monte, que é o que está acontecendo aqui, a experiência do Sinai é a forma como Deus se apresenta para para o coletivo de mais de 3 milhões de hebreus. E nesse coletivo, eles vão definitivamente ouvir. Eles vão ouvir e Moshe vai enfatizar que vocês não viram nada, senão as nuvens, o fogo, o monte, as trevas, o monte se movendo. E todos eles não tinham exatamente a certeza de que era Deus dos patriarcas, de Abraão, Isaque e Jacó, que estava por trás de Moshe. Porque Moshe foi educado dentro da corte do faraó, aonde estavam os principais magos, os principais feiticeiros. Então, quando eles viam as pragas e todas as coisas que eram movidas através do cajado, da fala de Moshe ou de Aharon, eles não tinham exatamente a certeza. É Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou Moshe sabe fazer alguma magia, algum feitiço, alguma mágica? O que é isso? É Deus ou não é? Então essa hesitação, essa dúvida, ela foi até o momento dessa apresentação que acontece aos pés do Sinai. Então lá em Shemot nós vimos que Deus ordena que ele demarque todo o monte, que ele oriente o povo a se purificar, a se santificar, e que no final do 3º dia ele se apresentaria, né? Ele se apresentaria a todos. Ou seja, Deus se apresentou pessoalmente a toda a nação coletivamente. E aí Deus diz assim: agora, Moshe, no 3º dia eu aparecerei a todos, falarei com você, e você me perguntará e eu te responderei, e todos saberão que eu te enviei. Né? A dúvida seria eliminada a partir desse contato pessoal. E quando eles têm a visão da reação da natureza, do monte, da nuvem, do fogo, das trevas, como reagir à manifestação divina, eles ainda ouvindo os 10 pronunciamentos, a Moshe relata, fala que eles tiveram. Falou assim, pode um povo ouvir a voz de Deus e continuar a viver? Né? E aí quando eles pedem para Moshe, fale tu conosco, e não Deus, porque certamente morreremos, não suportaremos, né,
de ouvir Deus e continuar vivos. E aí sim, Moshe, ele torna-se a pessoa da extrema confiança de todos para ser o legislador de Torá, ou seja, Deus revela a Moshe e Moshe vai revelar ao povo e ninguém mais terá dúvida sobre o que está por trás do Moshe, quem fala com Moshe, quem tanto fala com Moshe, né? E dessa experiência vai passar esse período de 40 anos e a nova geração vai merecer conquistar a Terra, né? Mas essa nova geração já não tinha as mesmas impressões, ela já não tinha as mesmas percepções da primeira geração. Ela é a que escuta, ela é a que começa a entender. Deus nos tirou do Egito, Deus falou conosco do Sinai. Então eles são aqueles que escutam exatamente, sem ter a influência de que os hebreus tiveram sobre a ação que os magos e que os feiticeiros tinham no faraó, e de que, a princípio, eles pensaram de que também Moshe tivesse essa mesma ação. Bom, aí Moshe, então, agora suplica, e ele conta aqui o povo de Israel. Então eu falei, né, ele conta exatamente, né, ó Senhor, tu que mostrastes ao teu servo as primeiras obras da tua grandeza e da tua mão poderosa, tu cujos feitos poderosos nenhum Deus no céu ou na terra pôde igualar. Então ele vai suplicando, né, a Deus, e ele diz: deixa-me, pois, atravessar e ver a boa terra do outro lado do Jordão, aquela boa região montanhosa e o Líbano. Mas Hashem ficou irado, né? Mas Deus ficou irado comigo. Daí ele acusa o povo por sua causa, né? E não quis me ouvir. Adonai me disse, né? Hashem me disse: basta, nunca mais fale comigo sobre esse assunto. A conversa foi triste. curta, né, Shemuel? Basta. Basta, você que é pai e mãe, você já deve ter dito muitas vezes pro seu filho: chega desse assunto. E as crianças são insistentes, né? Elas, não, mas pai, mas veja bem, pai, elas querem argumentar, apelar, né? Querem apelar, porque sabem que em algum momento aquela frequência da voz de um filho vai comover o coração do pai. Então Deus disse: basta, não fale mais comigo sobre esse assunto. E é uma dor muito grande para um filho quando o pai corta o diálogo. Sobre isso nós não falamos mais. Acabou. Morreu esse assunto. Significa que o não é definitivo, né? Mas Moshe, ele vai tentar exatamente nesse desabafo, né, é nesse desabafo que ele vai tentar, de repente, ensinar a essa geração sobre suplicar. Sobre suplicar. Ou seja, o Shimon mostrou aqui que Moshe, por muitas vezes, se expôs a determinação de que Deus tinha de destruir o povo. Te afaste que eu vou destruí-lo, né? E farei de você uma nova nação. Então, todas as vezes que isso acontece, Moshe ele vai exatamente persuadir Deus do mal que estava disposto a fazer. Não faça esse mal, deixe isso, vamos relevar, né? Até que Moshe vai aprender a conhecer da parte de Deus, porque são os dispositivos que normalmente os filhos acessam dos pais. Isso. Né? Esses dispositivos de misericórdia, o tom da voz, a hora certa de falar. E Moshe ele vai conseguir acessar os 13 atributos de misericórdia, que é a máxima que nós ainda usamos em todos os nossos Yom Kippur, né? em todos os nossos Viduí, que é saber retornar, saber recomeçar, saber relevar. E agora ele vai ensinar a geração, ou indicar indiretamente, e quem sabe se vocês pedirem a Deus, né, por mim, ele não possa autorizar. Ele fez isso várias vezes e funcionou, né? Quando há a súplica, né? Aí esperava que Israel fosse interceder por ele. Veja, se o povo de Israel intercedesse, ele tinha certeza de que ele seria ouvido, né? Porque o povo tem soberania. As súplicas.
Porque é o seguinte, você chama o povo, você que às vezes está aí acompanhando, você fala assim, pô, esse povo rebelde, né, de Israel. Todas as vezes que Israel reclamou, ele foi ouvido. Ele apanhava, né? Ele apanhava, ele era repreendido, mas ele era atendido. Ele era Sim, atendido. sim. Faltou água. Ah, é? Então vocês vão ter água. Nós queremos carne. Ah, é? Vocês vão ter carne. Né? Ele era atendido. Israel É, reza e Deus Israel, escuta. Israel reza e Deus escuta. E por mais birrento que seja, o pedido é atendido. Nem que ele fosse para ensinar Israel a se comportar. Mas o pedido era. Eu lembro uma vez que a minha mãe fez, né? Eu, quando criança, fazia birra, né? Então chegavam pessoas em nossa casa e eu começava a pedir coisas da geladeira. Entendeu? Para mostrar para as visitas, principalmente se tivesse criança também, sabe? O que temos, né? Olha, eu queria mostrar que tinha. Então eu começava a pedir Danoninho. Danoninho, Danoninho, eu quero, eu quero, eu quero. Só que detalhe, eu queria o Danoninho para mostrar para outra criança, mas eu não queria dividir com a outra criança o Danoninho. Entendeu? Olha, se você quer Danoninho, você vai ter que dividir com ele. Não, eu quero, mas não queria dividir. Então um dia, aí eu fiz essa birra, e os pais passam vergonha, né? Quando a criança faz birra dessa forma. Aí, então eu fiz essa birra, aí minha mãe pegou depois uma bandeja de Danoninho e fez eu comer a bandeja inteira. Ah, você quer Danoninho? Agora você vai comer o Danoninho. Você está com vontade de Danoninho? Agora você vai comer Danoninho. Então, é, é uma lição, né? Agora você vai se entupir de Danoninho para você aprender a nunca mais ficar fazendo birra por causa de Danoninho. Israel, num determinado momento, fez uma birra por causa de carne. Queremos Né? carne. Israel não levou uma surra e saiu chorando sem a carne. Não, você quer carne? Vocês querem carne? Então, reservem aí tonéis, porque no dia tal, na hora tal, vai ter carne. E veio tanta carne que Israel comeu tanta carne que chegou a sair pelos narizes. Panzinou. Muitos morreram, né? De tanto comer, mas foram atendidos. Então, esse é um detalhe importante. Israel é ouvido. Israel é ouvido. Nem que seja para a sua própria punição, mas ele é ouvido. Agora, preste atenção numa coisa. Quando Israel suplica mediante aos seus inimigos, ele é ouvido. Aí é que ele é ouvido e as promessas divinas, elas são cumpridas. Né? Agora, Moshe contava justamente com essa súplica. Né? Moshe, ele não conseguiu, Shemuel, comover esta geração. Porque não foi a geração que saiu com ele do deserto. Né? Era uma geração que ela não era tão próxima, né, de Israel, porque havia uma grande diferença de idade, uma grande diferença de história com Moshe. Embora Moshe fosse respeitado, era o líder, até enquanto Deus não escolheu outro, ele era o líder, mas ele não teve ele não tinha essa aproximação com Israel ao ponto de Israel falar, não, deixe conosco que nós vamos interceder por você, nós vamos defender os seus interesses, porque você já fez tanto por nós, agora nós vamos fazer por você. Não, eles não tinham visto isso. Eles não tinham visto Moshe se colocar na frente da bala por eles por várias vezes. Por várias vezes, né? E veja, essa geração que está aí hoje, que só ouviu falar no Holocausto, que só ouviu falar dos horrores da Segunda Guerra, por que nós estamos vivendo um momento escalando para uma terceira guerra mundial? Porque quem aperta o botão hoje não viveu os horrores da guerra no passado. Então, se eu não vivi, eu não tenho a experiência do que é realmente uma guerra e de quão terrível é uma guerra. Né? Bom, o povo de Israel não tinha esse hábito. Por quê? Ele não viu, ele não presenciou, ele não tinha. Moshe era visto como um líder, né? Assim, muito grande e, de repente, ao mesmo tempo, muito distante da realidade daquela comunidade. Porque os sobreviventes das guerras, eles
eles, na verdade, eles começaram a valorizar a liberdade, né? Isso. Os princípios, Isso. a defesa, a família, A o democracia nacionalismo, agora, né? o território. Nós temos que defender isso. O que é você ter o país invadido por interesses estrangeiros? Um exército, né, que domina lá o Banco Central, né, que desconstrói tudo aquilo ali. Então, essas pessoas que lutaram para defender o seu país, para defender o seu território, que morreram, essas pessoas elas têm um patriotismo, E é o que acontece em elas têm Israel hoje. princípios, elas valorizam a liberdade. Aí, esse globalismo que hoje essa geração está valorizando, o progressismo, são exatamente isso que o Shimon está falando. São pessoas que não têm a mínima noção do que foi Do que é pegar num o fuzil, conflito, né? Que é pegar num fuzil e ir para um campo de batalha. Eu queria acrescentar, Samuel, brilhante esse tópico, porque é o seguinte: Israel é assim hoje. Israel luta dia e noite para se defender dos seus inimigos. Mas quem tá lá valoriza. Tanto é que os judeus americanos, eles votaram no Joe Biden. E Exato. depois Israel pagou um alto preço. Por quê? Porque não são eles que estão lá no campo defendendo o território israelense. Veja, o Israel atual, ele já tem outra face do Israel fundado em 1948, né? Vindo do Holocausto. Então conheciam a guerra, conheciam o pior que o ser humano tinha para oferecer, que foi o Holocausto, né? Não tinham uma terra, foram colocados lá pela ONU, né? O Israel não invadiu aquele território, ele foi enviado lá, ele foi criado pela ONU, pelas Nações Unidas. Bom, aí aquela geração entrou com potência, declarou a sua independência e construiu Israel poderoso como ele é hoje. Poderoso no sentido de autossuficiente, né, em muitas áreas, altamente tecnológico e consegue se proteger, né? É isso. Sem territórios, né? Sem territórios, exatamente. Só apenas com aquele território, aquele fiapo de terra que foi lhe entregue. Ok, a geração atual de Israel continua lutando, mas ela já não é mais a mesma geração que saiu do Holocausto, que sobreviveu ao Holocausto. Ela já não é mais as gerações que lutaram a Guerra da Independência, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur, que lutaram a guerra, depois a Primeira Guerra com o Líbano. Bom, nós temos ainda os soldados que lutaram a Primeira Guerra contra o Líbano em 1980, né, 80 e pouco, já estão aposentados. Já são rabinos aposentados, já são já estão fora do ciclo produtivo em Israel. Quem é essa nova geração? É a geração que lutou a última guerra com o Líbano em 2006, 2007, né? Que lutou, que desocupou a faixa de Gaza, né? Mas até os dias de hoje, não era a geração que teve que ir pro tudo ou nada. E aí subestimaram em algum momento os seus inimigos ao ponto de acontecer o que aconteceu. Você sabe quando que a direita em Israel, a direita em Israel, ela assumiu o poder em Israel? Foi em 82, porque em 82, os israelenses saíram às ruas para protestar duramente contra o governo, né? Era o governo de Isaac Rabin. O governo de Isaac Rabin enfrentou duros protestos nas ruas de israelenses em defesa dos palestinos que estavam sendo massacrados por cristãos no Líbano. Mas por que eles protestaram contra o governo se o massacre foi liderado e executado pelos cristãos libaneses? Foi porque ainda havia forças israelenses que estavam ali e simplesmente eles não agiram para defender os palestinos. Aí isso custou que o acordo de Oslo, que depois de Isaac Rabin veio a ser morto, né, previa a devolução ou começou a prever a entrega da faixa de Gaza para os palestinos, da autoridade palestina. Então,
essa fraqueza israelense, ela já começa a acontecer em 82. Porque essa geração de 82 não foi a geração que teve que proteger as suas fronteiras, ou seja, disputar cada centímetro, cada palmo com o seu sangue, a bala na faca, né? E já não eram mais os que tinham, já não eram mais os sobreviventes do Holocausto. Já não eram mais. Porque quem lutou a guerra da independência, a guerra dos 6 dias, a guerra de Yom Kippur, eles tinham as tatuagens ainda. Eram os sobreviventes. Eram as tatuagens do campo de concentração. Depois, essa nova geração, eles pensam que o acordo de paz, né, a concessão, vai garantir a paz do que você ter que lutar por ela. Exatamente. O fato da ONU dizer que já resolve todos os nossos problemas. E não. A ONU, ela criou o Estado de Israel, definiu, né? Israel é um Estado e o território é esse. Mas quem teve que assegurar o território foi o povo de Israel, né? Através da guerra. Né? Não foi com paz. E nós vemos isso acontecendo até os dias de hoje. Porque Israel tem que defender o seu território até os dias de hoje, porque há quem diga que aquele território foi invadido e que não pertence aos judeus. A intifada foi fortalecida pelos israelenses, né, que pensam sobre concessões a grupos extremistas. Então, a intifada estabelecida por Yasser Arafat, ele arrastou o governo de Isaac Rabin para essas concessões. E aí, os Estados Unidos fez a mediação. Muito embora o Yasser Arafat ele fez esse acordo ele vai fazer esse acordo, né, do que hoje é a autoridade palestina, mas aí um novo grupo radical vai surgir, né? E aí ainda nós temos israelenses que pensam que a derrubada dos muros das divisas com a faixa de Gaza e a criação de um governo único, né, de um Estado único em que palestinos e judeus vivem assim... Governam juntos e vivem sem fronteiras e de que tudo vai dar certo é uma ilusão. Mas é uma geração. Uma geração dura 37 anos. Né? Entre uma geração e outra, nós temos um intervalo de 37 anos. E nessa ocasião em que Moshe vem suplicar aquele povo, passaram 40. 40 anos. Entendeu? Aquela geração, como promessa divina, já tinha morrido. Ela se recusou a entrar na terra prometida, né? Ela duvidou do poder divino e, bom, vocês vão aprender no deserto, vocês vão educar os seus filhos, os seus netos, e eles sim entrarão na terra. E foi o que aconteceu. Então Moshe já estava, ele já tinha passado o tempo determinado daquela geração, que era a geração de Moisés, né? Ela mesma, e era a geração que ele havia defendido. Porque nessa ocasião, na ocasião em que esse povo se revolta e não entra na terra, por medo, né? Medo aquela cabeça de escravo, não vamos conseguir, nós não somos capazes, nós não somos os donos do nosso destino, lá só existem gigantes, não dá, não podemos, nós vamos ser esmagados, nós somos gafanhotos perto daquele povo, não dá. A mente estava completamente bloqueada. Ok, bom, vocês não estão prontos e de repente nunca estarão prontos para viver na terra, porque a terra de Israel ela emanava leite e mel, mas ela exigia muito trabalho e exigia guerra. Guerra. Deus entregaria os inimigos nas mãos do seu povo, mas eles teriam que lutar. Não entregaria assim, num estalar de dedos e todos cairiam. Não. Era com espada. Com luta. Né? Aquele povo que recém tinha sido escravo estava pronto para lutar com as suas próprias mãos, com espadas, né? Com um fuzil, com um blindado, com jatos. Está pronto para fazer isso? Não estava, porque recentemente eram escravos. Há alguns meses eles tinham a vida de escravos. Né? E por isso que a gente sempre fala, olha, a sua mente é que te limita. Nada mais. Se a sua mente disser para você que você não pode e você aceitar isso, você está condenado a viver 40 anos num deserto. Não sabemos quando vai acabar, mas você vai ter que
passar por uma transformação e de repente não seja nem você, sejam os teus filhos, netos, que vão conquistar aquilo que você tanto almejava, porque em algum momento da sua vida você não acreditou que era capaz. E não acreditar que é capaz é negar a própria existência divina que te deu a vida. E nós sabemos, você que é um religioso sabe que você é uma extensão do próprio Deus, né? Somos a imagem e semelhança de Deus. Ora, se você é imagem e semelhança de Deus, por que você é medroso? Né? Por que você tem medo e não acredita em você mesmo? Então você não tem tanta fé assim, você não acredita tanto assim que Deus está com você, né? Você duvida. E quando você duvida, você cai. Inclusive, é uma das falas de Moshe para o povo de Israel, né? E é uma das instruções que ele dá para Josué, né? Deus diz o seguinte para ele, depois da súplica e de falar, não falamos mais nisso, você não vai entrar e pronto. Agora vá, suba no monte ali, olhe para a direita, para a esquerda, para o sul, para o norte, para o leste, oeste, veja a terra, mas lá você não entra. Você vai vê-la, vislumbre, mas definitivamente você não vai entrar. Não mais do que isso. Não mais do que isso. E dê instruções a Josué. Dê-lhe força e coragem. Que foi a mesma coisa que ele disse para o povo de Israel quando ia entrar na terra prometida. Força, tenham força e coragem. Vão, tomem a terra. Tenham força e coragem, não tenham medo, que eu estarei com vocês. Aí o povo de Israel duvidou. Agora, novamente, exatamente os mesmos drives, os mesmos itens, né? Os mesmos valores. Transfira a sua força para Israel, para Josué, e a coragem para que ele lidere o povo. Força e coragem, força e coragem, força e coragem. Andam juntas e são os drives que vão desbloquear sua mente e vão fazer com que Deus apoie você em todos os seus caminhos. Força de vontade de ir e fazer o que tem que ser feito, ou seja, ação. E coragem. Coragem é acreditar que você é capaz. A coragem não é a ausência de medo, né? A coragem é você, mesmo tendo medo, enfrentando os desafios que estão à sua frente. E Moshe precisava transferir isso, ou seja, instruir, ensinar Josué a ter força e coragem. E depois Deus fala diretamente com Josué: vai, tenha coragem, força, que eu estarei contigo em todos os momentos a partir de agora. E Josué, ele vai assimilar bem isso aí, até mais do que o próprio Moshe, porque ele vai fazer esses enfrentamentos e vai exatamente controlar alguns elementos até da natureza que vão estar a serviço dele, né? Então a coragem diante de um desafio que na maioria das vezes não parece fácil. Para você chegar à medicina, você tem que estudar muito, né? Você tem que passar no vestibular numa boa colocação. E depois de passar no vestibular, tem que cursar, né? Todos os desafios, ele apresenta uma visão de uma possibilidade, mas que ela só existe na tua cabeça, né? Só existe na sua cabeça. Então, a questão do vitimismo, né? Somos pobres, não temos recurso, isso não é válido, porque, na verdade, a nação de Israel ela deveria ser conquistada por pessoas que não tinham posses nenhuma, eram escravas até ontem, né? E hoje, os judeus de que o mundo reclama de que dominam a economia, eles foram rapelados, ou seja, foram confiscados até dos dentes de ouro que tinham nos campos de concentração. Então, primeiro tiraram suas casas, suas propriedades, seus direitos, né? Não podiam andar pelas ruas, foram expulsos das suas próprias casas, foram levados para os guetos, e dos guetos para os campos de concentração, e dos campos de concentração para os campos de extermínio. Tiraram tudo, né? Tudo. Até a última coisa que foi tirada foi a vida. Mas tiraram a dignidade, tiraram a religião, tiraram a fé,
Eles transformaram aqueles judeus Em nada. em nada, em poeira, literalmente em poeira, e foram atacando cada um dos seus valores, pouco a pouco. Então, É. você é professor, agora você não é mais. Você é um artista, agora você não é mais. Né? Você não pode entrar aqui, você não é mais um cidadão. Então, tiraram a cidadania, A a dignidade. dignidade, até que, por último, não restava mais nada a ser tirado, tiraram a vida. Então. Aí, como que explicam que os judeus que migraram da Europa, do pós-guerra, eles que são os grandes empresários para os lugares para onde foram, para o Brasil e para os outros lugares, né? Então não teve judeu sobrevivente do Holocausto que, chegando aqui, não tinha parente, pai, mãe, filho, irmão, esposa, que não tivesse sido morto nas câmaras de gás ou nos campos de concentração ou de extermínio. E aí, e com quais condições que ele chega aqui, com o apoio do governo, né? Quem é que deu ajuda para que eles fossem que são hoje? Né? Então, a alta determinação, que é o que o Shimon explicou, por que esses judeus que perderam tudo, inclusive a dignidade, conseguiram se defender da Guerra da Independência de 48, de 54, de 67, de 73. Por que lutaram tão bravamente contra uma desproporção de 10 por 1? Né? Porque a alta determinação, se nós não fizermos nada, nós seremos exterminados. Então essa alta determinação, ela funcionou para todos os outros lugares para onde foram esses judeus. 75 anos, 76 anos da existência de Israel, ele está em uma ótima colocação na democracia, na economia, na tecnologia, na exportação, na importação, na ciência, na defesa, na química, na física. E aí, você olha para os judeus que foram para a Polônia, olha para os judeus que foram para a Venezuela, que foram para o Brasil, quais são os destaques que eles ali tiveram? Eles acompanharam os israelenses que fizeram esse desenvolvimento. Então olha para os sobreviventes do Holocausto que estão em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outras regiões do Brasil. Era uma geração que foi para viver que não puderam na Alemanha, né? Inclusive defendendo a sua vida, se organizando e reconstruindo. Agora, a geração que já tinha tudo pronto, ela vê o mundo já de outra maneira, né? Ela fica tentando aperfeiçoar aquilo. E aí que vem o progressismo. O progressismo é uma tentativa de melhorar, segundo a cabeça dos seus criadores, o que já existe. Só que às vezes você vai melhorar o que já existe e estraga, que é o que acontece. Nós temos que melhorar nosso conceito de democracia, o nosso conceito de liberdade. Veja, parte desse globalismo é óbvio que ele foi criado por pessoas perversas, né? Mas o mundo tá aí, vamos tirar as fronteiras do mundo. Vamos tirar agora as fronteiras religiosas e culturais. Agora os países não têm mais território, é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. E aí nós vemos o que está acontecendo na Europa hoje, né? Com a mistura de culturas, com a mistura de religião, e aí é morte, né? Porque desde que o mundo é mundo, existem fronteiras. Né? Existem fronteiras culturais, existem fronteiras religiosas. Se as nações conseguem conversar entre si com todas as diferenças, né? Os americanos compram dos chineses, né? É uma democracia pujante comprando de uma ditadura, de um comunismo. Consegue se entender economicamente, consegue se entender militarmente, mas são rivais. Agora, o globalismo, ele prega a não fronteira. Quando Israel entrou na sua terra, né, nós estamos agora estudando justamente isso, Israel sabia muito bem as fronteiras que ele poderia ocupar. Exatamente. O mundo estava delimitado. E Moshe aqui orienta o povo: olha, vocês serão cercados por muitos povos, viverão com eles, mas não permitam-se correr atrás de outros deuses. Mistura religiosa. Assimilação. Fronteira religiosa. Né? Então, desde que o mundo é mundo, as coisas precisam estar nos seus devidos lugares. E o que se tenta através desse movimento
político, cultural, é eliminar as barreiras. Não, vamos nos tornar todo um povo só e ser tudo a mesma coisa. Não tem Não mãe, tem pai, não tem identidade, gênero, não tem sexo, não tem marido, não tem mulher, tudo Tudo a todo mesma mundo coisa. é de todo mundo e ninguém é de ninguém. Né? Não tem fronteira. E aí você implodiu uma cultura, você cria uma loucura, porque os kibbutzim, que deu a formação de Israel, ela era esse progressismo avançado. Só que aí acontece que a geração, as crianças que nasceram desse experimento social conturbado, eles começaram a vir crianças sem identidade conturbadas. O Estado teve que intervir nos kibbutzim, porque ali ninguém pertencia a ninguém e todo mundo era de todo mundo. Era uma... Olha, não dá pra falar. Era uma zona. Era uma zona. Né? E aí o Estado teve que intervir. Herança sobre esse progressismo avançadíssimo. Herança do socialismo. E que nem a Europa tinha experimentado, que os kibbutzim tentaram implantar ali. Né? Pronto. Consertou. Hoje, as Big Tech que tem em Israel, elas são resultados desses mesmos kibbutzim. Agora, quando você resolve, né? Porque é o seguinte, Deus colocou o homem para construir o mundo, né? E ser seu coautor, né, na criação e cuidar desse empreendimento divino. Mas são os seus desígnios que hajam povos, que hajam fronteiras, que hajam diferentes culturas. Inclusive é profético, Shemuel. Os né? 70 povos. Os né? 70 povos, é profético. E quando houver a revelação messiânica, né, de Mashiach, aí você cristão que acompanha a revelação do seu Messias, né, o muçulmano, a revelação do Messias dele, todas as religiões têm a sua previsão, né, de um futuro. A do judaísmo é o Olam Rabá, o mundo vindouro, a revelação messiânica. E a profecia judaica, ela contempla a existência das nações. Cada povo tem sua missão. Cada povo tem sua missão. Tem seu papel. Por isso que não pode quebrar. Você está rompendo a natureza. Então, quando Deus chamou Abraão, ele falou assim: eu te colocarei por pai de uma multidão de nações. Ele não seria pai só da nação sagrada. De uma multidão de nações. Uma multidão de nações. Com identidade. Na paraxá da semana passada, nós vimos que Moshe, ele enfatizou um bloqueio que tinha lá em Números. Porque da guerra de Og, rei de Bashan, e diz que eles chegaram numa muralha. Essa muralha, que consta lá em Números, não tinha muralha nenhuma, não tinha fronteira, não tinha um muro, não tinha os muros que hoje separam Israel da faixa de Gaza. O que existia ali era uma proibição de que Israel não entrasse nos territórios de Esav, e nem nos territórios de Moabe, e nem nos territórios dos filhos de Lot. Fala, vocês não vão passar essa fronteira, porque a eles eu dei por herança. Ponto. E aí, agora em Devarim, que foi na última porção, Moshe diz assim: e a eles Deus nos proibiu, dizendo, não lhes darei um pé, porque a herança dei a eles, a Esaú e aos filhos de Lot. Então vocês não mexam com essa parte. E na semana que nós lembramos de Tisha B'Av, nós temos o profeta Jeremias, e esse profeta Jeremias é o primeiro dos profetas judeus que Deus diz assim: eu vou te constituir como profeta das nações. Por que as nações precisariam de um profeta no momento em que Israel estava no cativeiro, estava indo para o cativeiro? Porque agora, já entre as nações, estavam os povos originários desses patriarcas, de Abraão, Isaque e Jacó. E Israel precisaria ser espalhado entre as nações para cumprir o seu propósito de Cohen, de influenciar as nações com a Torá, de influenciar as nações com o ensinamento da Torá. E aí, os profetas que virão depois do cativeiro da Babilônia, veja, nós temos profecias de Daniel, que é escrito em aramaico, nós temos os profetas Ezequiel, que é chamado filho do homem, né? Filho do homem, profetiza. Então, o profeta Zacarias e todos os profetas que virão depois do cativeiro da Babilônia, eles estão falando no contexto mais abrangente, eles não estão falando exclusivamente só com Israel.
mas eles estão falando com todos os reinos, que inclusive Israel foi encruzilhada de todos esses. É o sonho que Jacó tem da escada quando está indo para caminho de Lavã. Ele tem o sonho dos anjos que sobem e descem, ou seja, quem são os anjos que sobem e descem? Os anjos que sobem e descem são os guardiões de cada um dos povos, né? A Venezuela tem um anjo, o Haiti tem um anjo, o Brasil tem um anjo. Cada um dos povos a quem Deus separou por herança, ele tem esses anjos. Então, o que Jacó viu? Ele viu a ascensão e a queda de todos esses impérios, e ele estava vendo, ou seja, Israel esteve todo o tempo vendo os países, a Babilônia subir. É o único e descer. sobrevivente, né? O único sobrevivente. O Egito caiu, a Babilônia caiu, a Síria caiu, A Grécia caiu, os gregos, os romanos caíram, mas Israel continua em pé, porque ele é todo baseado na Torá, na palavra divina que é eterna. Sim. É. Então, hoje o cristianismo tem o seu papel, tem a sua missão, que ninguém pode tirar dele o seu papel. Nem Israel. Israel não pode substituir o que Deus deu para os cristãos fazer. Os cristãos não podem substituir o que Deus deu para os muçulmanos fazer, que são os descendentes de Ismael. E ninguém pode substituir o que Deus deu para Israel fazer. Agora, todos são filhos de Deus? Obviamente que sim. Todas as nações, todas as heranças, todos os espaços, cada um tem o seu papel nesse mundo. Agora, Israel foi escolhido como primogênito, né? Ele tem a sua porção dupla e ele tem a sua responsabilidade de Cohen. E é por isso que Deus sempre trata de forma próxima a Israel. E um lado positivo que existe do judaísmo, que é esse sentimento altruísta de ajudar os povos, mesmo os países que nos prejudicaram nos campos de concentração, né, na Europa, porque não foi, o Hitler foi o que organizou a bagunça, mas todos os países contribuíram, porque os países que não enviaram os seus judeus da Europa para os campos de concentração, por exemplo, a América do Norte, a América do Sul e outros países fecharam suas fronteiras e não permitiu que nenhum judeu vindo da Europa entrasse para os seus países. Então, foi uma baita de uma contribuição para a solução final de Hitler. E aí, o que Israel faz? Como que ele retribui? Ele sempre consegue mandar ajuda, como para o Brasil, né, em Brumadinho, para o Haiti, né, para o Canadá, para o Irã. Ele consegue mandar ajuda para países que são hostis, né, o antissemita ou antisionista. Muito bem. Que isso possa fazer você se aproximar um pouquinho mais de Israel, que você possa compreender o papel de Israel nisso tudo e entender os segredos que mantêm Israel em pé mesmo dentro de todas essas adversidades. Há uma promessa: se Israel tiver coragem, né? Se Israel tiver coragem em agir, Deus estará com ele. Não tenha medo. Vá, né? Haja, faça o que tem que ser feito e acredite que eu estarei com vocês. E isso mantém Israel em pé até os dias de hoje. Se Israel por algum momento duvidar, né, que é capaz, que consegue, que Deus está contigo, ele perde. Ele perde a guerra, ele é levado cativo, ele é levado aos fornos do Holocausto, ele perde o seu território. Então, Israel se mantém em pé acreditando que aquilo é dele. A terra é tua, tome posse dela, a herança é tua, cuide dela, acredite, seja corajoso, tenha bom ânimo, não seja desanimado, não reclame, não murmure, e eu estarei com vocês todos os dias, para todo sempre, né? Pela eternidade, conforme a minha palavra. Então essa é uma promessa divina. Eu quero convidar você para continuar aqui com a gente, conectado, porque já está começando uma cerimônia linda de recebimento do sábado, do Shabat, né? Que é a celebração do dia sagrado judaico. Você pode acompanhar aqui diretamente da sinagoga no Sim Brasil. Aqui nessa mesma tela, nós vamos reencaminhar você
para assistir a nossa cerimônia. Seja muito bem-vindo à Casa dos Biné Anussim, onde judeus brasileiros ou brasileiros judeus, né, que restauraram as suas raízes, recuperaram suas identidades roubadas pela Inquisição, professam, né, retornam aos costumes dos seus antepassados. Esta é a Casa dos Biné Anussim. Nos vemos já agora na nossa reza, no recebimento do sábado, onde você vai receber, proferir as bênçãos especiais desse dia tão sagrado que é o Shabat, o sábado. Nos vemos lá.